Como evitar que uma relação de confiança termine em roubo? Por que as agências especializadas criaram a lista das empregadas proibidas? É certo submeter à revista todas as funcionárias por causa dos deslizes de apenas algumas? Ah, se sente humilhada, né? Carla mora com duas filhas em um apartamento alto padrão no sul de São Paulo. O condomínio, grande e bem protegido, não foi escolhido por acaso. A segurança era um dos principais atrativos. O que Carla não sabia era que o perigo tinha a chave da casa dela. Que precaução você procurou ter antes da contratação para ver que realmente era uma boa profissional, que você podia abrir as portas aqui da sua casa? Então, eu peguei a carteira dela, tentar ligar para o antigo patrão. Só que na carteira dela, essa própria pessoa que me indicou já tinha avisado que ela ficou 6 anos sem trabalhar. Ela acabou, acho que abrindo um bar, alguma coisa assim que não deu certo. E aí ela pediu emprego para querer tentar trabalhar novamente registrada. Essa é uma tendência recente, segundo o IBGE. Com a crise econômica, só no ano passado, 300 profissionais de outras áreas foram procurar emprego como doméstica. A escolhida Carla era uma dessas pessoas. O começo da relação não poderia ter sido melhor. Ela aparentemente gostava muito de criança, depois com o tempo eu vi que ela realmente era muito carinhosa com as meninas. Até que surgiram as primeiras suspeitas. Teve um dia que a minha filha comentou, falou, mãe, ela pegou uma capinha de celular minha. Aí eu falei, ai, não fala isso, né? Você tá fazendo uma acusação grave, mãe, eu tenho certeza que é a minha. Aí depois disso eu comecei a ficar um pouco mais ligada. Dias depois, a dona da casa resolveu mudar os próprios horários. E teve uma surpresa. Fui trabalhar, mas eu falei, eu vou esperar ela chegar primeiro. E aí, quando eu me levantei, eu fui até a cozinha e ela já estava passando roupa. Eu achei estranho, porque o ferro não estava ligado na tomada. Quando ela virou, ela estava com uma blusa. Pelos detalhes na parte de trás da blusa, Carla tinha certeza que era dela. Aí quando ela viu que ela estava sem saída, ela admitiu que tinha pego. Ela falou que tinha pego sem querer, porque confundiu com uma blusa dela. Eu só coloquei porque eu achei que fosse a minha mesmo. Como eu não tinha certeza, eu ter certeza para poder falar para você. Sei que não é certo pegar as suas coisas para usar, só que eu confundi, porque eu tenho uma bem parecida, é bem igual. Revoltada com a situação, a patroa decidiu levar o caso para a polícia. A gente chegou, eu fiz o boletim de ocorrência, né? No boletim ela disse que pegou a blusa mesmo, mas conta a mesma história, que se confundiu. E aí depois eu só mandei ela embora por justa causa. Procuramos a doméstica acusada para que ela pudesse dar a própria versão dos fatos. Ela aceitou falar, mas preferiu não mostrar o rosto. Ela se diz injustiçada e não consegue segurar as lágrimas. Por que você aceitou mostrar a sua versão da história? Justamente porque eu não roubei nada dela. Simplesmente eu coloquei a blusa pra mim. Agora, se ela acha que eu roubei, eu não posso fazer nada. É a palavra dela contra mim. Mas para Carla, a história da blusa foi só o começo. Depois da demissão, a patroa descobriu que a ex-empregada mantinha 2 perfis diferentes em uma rede social. Ela tinha um que eu até excluí ela, e ela tinha um outro. E nesse outro, tinham várias roupas minhas postadas em fotos dela. Então foi óculos, foi blusa, foi colar, foi brinquedo das meninas. E tem muita coisa, até porta-retrato, que ela me falava, às vezes quebrei. E eu nunca tive coragem de descontar. Dá pra ver numa foto nitidamente na estante dela os porta-retratos com as fotos. Mostramos as fotos para a doméstica. Vê se você reconhece essa pessoa para mim.
Quem é essa moça da foto? É a Carla e o marido dela. É a sua patroa? É. Ela tá usando um óculos nessa foto. Ela alega que você pegou esse óculos dela. Eu tenho um parecido. Esse óculos que você está usando é bastante parecido com o dela. Parecido, sim. É o parecido. Tem até uma letra aqui no lado, ó, que o dela também tem. E ela, por causa dessa foto aqui, ela comprova que você pegou o óculos dela. Ai, não acredito. Eu não acredito, porque esse óculos... Ai, não acredito. E ainda tem a blusa. Essa blusa que você está usando é a blusa da sua ex-patroa? Não, essa blusa é minha. Essa blusa é minha. Como é que você acha que ela reagiu quando viu uma foto de você usando algo muito parecido com ela? Faço a mínima ideia como que ela tenha reagido. Mas essa é minha. A minha tem um detalhe nas costas de venda. Que é diferente do dela. E o colar. Você pegou esse colar dela? Não, não peguei. Esse colar é meu. Você ganhou, você comprou? Eu comprei na feirinha lá na 25 de março. Que é esse mesmo colar aqui, né? Isso. Que é exatamente igual ao colar dela. Nossa, não tô acreditando nisso. Se a gente olhar essas fotos, você que trabalhou na casa dela com pertences exatamente iguais ao dela, não leva a gente a acreditar que você realmente tem a pé? Sim. Você concorda com isso? Concordo. Você acha que ela está errada de suspeitar que você tenha tudo isso da casa dela? Olha, eu acho que é que eu acabei de, como eu falei pra você antes, eu acho que ela deveria ter chegado até a mim e ter conversado antes de fazer o que ela fez. Mas não é curioso ter o colar igual, a blusa igual, o óculos igual? Não? A gente sabe que você... É coincidência. Mas como evitar que casos assim se repitam? Como escolher a pessoa certa num universo de 6 milhões de domésticas em todo o país? A regra número 1, segundo este especialista em segurança, é checar as referências da candidata à empregada. Patrões antigos, primeiro, vamos falar assim, trabalhou aqui, trabalhou 2 anos, então bate mais ou menos com o que ela falou. Segunda dica, sempre saiba o endereço da sua funcionária. Não basta você só pedir no papel, mas é importante, se possível, falar, bom, vou te levar até em casa, saber onde você mora, um dia que estiver chovendo eu preciso dar uma carona. Terceira, não deixar nada valioso exposto. Tranque, separe, deixe separado, ou numa gaveta, ou num armário, ou numa sala, num quarto, num cômodo. Com cada vez mais domésticas no mercado, as agências especializadas tentam se precaver. Fazem uma checagem minuciosa de referências e antecedentes criminais. Atualizar sempre a ficha cadastral das candidatas. Procuro na internet, em outros meios também, se tem algum processo ou algo que envolva essa pessoa. A maioria passa pela checagem, mas algumas ficam pelo caminho. E aquelas que já tiveram algum problema com a polícia vão direto para uma pasta especial. Pasta negra. Não vão ser indicadas para ninguém. A pasta negra tem catalogadas falsas domésticas do Brasil inteiro. Casos como o de Porto Alegre, por exemplo, onde essa empregada foi flagrada por uma câmera escondida. Ela procura a chave e abre a gaveta onde os patrões guardam envelopes de dinheiro. Ela chegou a levar R$12 mil e foi presa por furto qualificado. Em Belo Horizonte, esta falsa doméstica roubou várias famílias antes de ser presa. Ela usava um atestado de antecedentes criminais falso para convencer os futuros patrões. Depois de contratada, a empregada não esperava muito. Na primeira oportunidade, levava tudo o que podia. Joias, notebook, máquina de tirar retrato, máquina de filmar. Ela já sabia o que ela queria levar. Ela chegou a ser denunciada 31 vezes, mas só foi presa quando aplicou o golpe
em um deputado estadual. No Recife, esta mulher loira, que aparece fazendo compras, também é uma falsa doméstica. 2 dias depois de ter sido contratada, ela roubou cartões de crédito dos patrões e gastou R$8.000 em roupas, móveis e eletrodomésticos. Acabou presa pela polícia. Cléo também foi vítima de furtos dentro de casa. O primeiro caso aconteceu em Goiânia e foi descoberto sem querer, quando ela decidiu visitar uma funcionária. Aí quando eu cheguei na casa dela, eu acho que assim, assustou demais. Porque quando ela abre o portão, foi ela que abriu, ela estava com uma roupa minha, inteira. Na sequência, veio a sobrinha dela de dentro da casa, correndo com outra roupa minha. Aí eu falei, puxa vida, não tô acreditando. Dela, a sobrinha também tava? E também, um pouco mais à frente, a mãe dela usando uma blusa minha com uma calça dela. O susto foi grande e Cléo decidiu investigar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu preciso ir no seu quarto. Ela falou, vamos, assim, meio que disfarçando, né? Pra ninguém perceber. Entrei no quarto dela e saí com 97 peças da minha casa. 97 peças, de uma vez só, todas furtadas, de dentro da casa da patroa. Cléo tentou deixar o trauma para trás e veio morar em São Paulo. Aqui, ela contratou 2 funcionárias para ajudá-la a cuidar da casa e do filho pequeno. Mais uma vez, se deu conta de que as suas coisas sumiam. Em que momento você teve certeza que você estava sendo roubada na sua casa? Quando faltou a primeira peça. Eu costumo dizer que eu sou virginiana e sei exatamente o que eu tenho. Incomodada com a situação, ela resolveu mandar uma das funcionárias embora. Nesse momento, eu abri a foto dela do WhatsApp. E ela estava com uma blusa minha e um óculos Ray-Ban meu. No WhatsApp? No WhatsApp. Vestida de Cleo. Com a foto em mãos, Cléo teve a ideia de checar o perfil da ex-funcionária em uma rede social. E encontrou a mulher ostentando várias peças dela. Nas fotos, ela usa o quê, seu? Ela usa calça, usa óculos, usa blusa. Cléo comunicou o roubo à polícia, mas não ficou satisfeita. Ela imprimiu as imagens que comprovavam o crime e colocou todas em um caderno. Eu mostrei as fotos para ela, ela tremia o corpo inteiro. Ela falou assim, esse óculos eu achei no lixo. Eu falei, mas como que você leva esse óculos com a caixa de outro óculos? Ela escolheu. Aí passei mais uma página, eu falei, isso aqui. Você também encontrou no lixo? Por causa de casos como estes, muitas empregadas domésticas acabam passando por situações de constrangimento na hora de ir embora da casa dos patrões. Em condomínios de luxo, na Grande São Paulo, por exemplo, um sistema de revista implantado por equipes de segurança só fez aumentar ainda mais esta polêmica. Depois do expediente, as empregadas domésticas fazem fila na saída. Antes de ir embora, elas precisam abrir as bolsas para os seguranças. A maioria das funcionárias reclama da revista. Você se sente como cada vez que te obrigam a abrir a sua bolsa? Eu já falei até pro meu patrão, que é horrível. Eu se sinto humilhada, né? Eu acho que é só humilhação, é só pra humilhar. Quer dizer, rebaixar você, né? Flagramos a revista de perto. Na maioria das vezes, a vistoria é rápida. Mas quando a segurança desconfia... Eu abro esse daqui, eu abro toda a bolsa. Então eles olham pra dentro, entendeu? A segurança se defende. Diz que só cumpre ordens. Mas ela tá falando. Quando vai, cara. Aí fala um monte, briga com a gente.
Como evitar que uma relação de confiança termine em roubo? Porque as agências especializadas criaram a lista das empregadas proibidas. É certo submeter à revista todas as funcionárias por causa dos deslizes de apenas algumas? Ah, sinto humilhada, né? Carla mora com duas filhas em um apartamento alto padrão no sul de São Paulo. O condomínio, grande e bem protegido, não foi escolhido por acaso. A segurança era um dos principais atrativos. O que Carla não sabia era que o perigo tinha a chave da casa dela. Que precaução você procurou ter antes da contratação para ver que realmente era uma boa profissional, que você podia abrir as portas aqui da sua casa? Então, eu peguei a carteira dela, tentar ligar para o antigo patrão. Só que na carteira dela, essa própria pessoa que me indicou já tinha avisado que ela ficou 6 anos sem trabalhar. Ela acabou, acho que abrindo um bar, alguma coisa assim que não deu certo. E aí ela pediu emprego para querer tentar trabalhar novamente registrada. Essa é uma tendência recente, segundo o IBGE. Com a crise econômica, só no ano passado, 300 profissionais de outras áreas foram procurar emprego como doméstica. A escolhida Carla era uma dessas pessoas. O começo da relação não poderia ter sido melhor. Ela aparentemente gostava muito de criança, depois com o tempo eu vi que ela realmente era muito carinhosa com as meninas. Aqui surgiram as primeiras suspeitas. Teve um dia que a minha filha comentou, falou, mãe, ela pegou uma capinha de celular minha. Aí eu falei, ai, não fala isso, né? Você tá fazendo uma acusação grave, mãe, eu tenho certeza que é a minha. Aí depois disso eu comecei a ficar um pouco mais ligada. Dias depois, a dona da casa resolveu mudar os próprios horários e teve uma surpresa. Fui trabalhar, mas eu falei, eu vou esperar ela chegar primeiro. Piada 31 vezes, mas só foi presa quando aplicou o golpe em um deputado estadual. No Recife, esta mulher loira que aparece fazendo compras também é uma falsa doméstica. 2 dias depois de ter sido contratada, ela roubou cartões de crédito dos patrões e gastou R$8.000 em roupas, móveis e eletrodomésticos. Acabou presa pela polícia. Cléo também foi vítima de furtos dentro de casa. O primeiro caso aconteceu em Goiânia e foi descoberto sem querer, quando ela decidiu visitar uma funcionária. Aí quando eu cheguei na casa dela, eu acho que assim, assustou demais. Porque quando ela abre o portão, foi ela que abriu, ela estava com uma roupa minha, inteira. Na sequência, veio a sobrinha dela de dentro da casa, correndo com outra roupa minha. Aí eu falei, puxa vida, não tô acreditando. Dela, a sobrinha também tava? E também, um pouco mais à frente, a mãe dela usando uma blusa minha com uma calça dela. O susto foi grande e Cléo decidiu investigar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu preciso ir no seu quarto. Ela falou, vamos, assim, meio que disfarçando, né? Pra ninguém perceber. Entrei no quarto dela e saí com 97 peças da minha casa. 97 peças, de uma vez só, todas furtadas, de dentro da casa da patroa. Cléo tentou deixar o trauma para trás e veio morar em São Paulo. Aqui, ela contratou 2 funcionárias para ajudá-la a cuidar da casa e do filho pequeno. Mais uma vez, se deu conta de que as suas coisas sumiam. Em que momento você teve certeza que você estava sendo roubada na sua casa? Quando faltou a primeira peça. Eu costumo dizer que eu sou virginiana e sei exatamente o que eu tenho. Incomodada com a situação, ela resolveu mandar uma das funcionárias embora. Nesse momento, eu abri a foto dela do WhatsApp. E ela estava com uma blusa minha e um óculos Ray-Ban meu. No WhatsApp? No WhatsApp. Vestida de Cleo. Vê se você reconhece essa pessoa pra mim.
Quem é essa moça da foto? É a Carla e o marido dela. É a sua patroa? É. Ela tá usando um óculos nessa foto. Uhum. Ela alega que você pegou esse óculos dela. Eu tenho um parecido. Esse óculos que você está usando é bastante parecido com o dela. Parecido, sim. É o parecido. Tem até uma letra aqui no lado, ó, que o dela também tem. E ela, que por causa dessa foto aqui, ela comprova que você pegou o óculos dela. Ai, não acredito. Eu não acredito, porque esse óculos... Ai, não acredito. E ainda tem a blusa. Essa blusa que você está usando é a blusa da sua ex-patroa? Não, essa blusa é minha. Essa blusa é minha. Como é que você acha que ela reagiu quando viu uma foto de você usando algo muito parecido com ela? Faço a mínima ideia como que ela tenha reagido. Mas essa é minha. A minha tem um detalhe nas costas de venda. Que é diferente do dela. E um colar. Você pegou esse colar dela? Não, não peguei. Esse colar é meu. Você ganhou? Você comprou? Eu comprei na feirinha lá na 25 de março. Que é esse mesmo colar aqui, né? Isso. Que é exatamente igual ao colar dela. Nossa, não tô acreditando nisso. Se a gente olhar essas fotos, você que trabalhou na casa dela com pertences exatamente iguais ao dela, não leva a gente a acreditar que você realmente tem a pé? Sim. Você concorda com isso? Concordo. Você acha que ela está errada de suspeitar que você tenha tudo isso da casa dela? Olha, eu acho que eu acabei de, como eu falei pra você antes, eu acho que ela deveria ter chegado até a mim e ter conversado antes de fazer o que ela fez. Mas não é curioso ter o colar igual, a blusa igual, o óculos igual? Não? A gente sabe que você... É mera coincidência. Mas como evitar que casos assim se repitam? Como escolher a pessoa certa num universo de 6 milhões de domésticas em todo o país? A regra número 1, segundo este especialista em segurança, é checar as referências da candidata à empregada. Patrões antigos primeiro. E aí, quando eu me levantei, eu fui até a cozinha e ela já estava passando roupa. Eu achei estranho, porque o ferro não estava ligado na tomada. Quando ela virou, ela estava com uma blusa. Pelos detalhes na parte de trás da blusa, Carla tinha certeza que era dela. Aí quando ela viu que ela estava sem saída, ela admitiu que tinha pego. Ela falou que tinha pego sem querer, porque confundiu com uma blusa dela. Eu só coloquei porque eu achei que fosse a minha mesmo. Como eu não tinha certeza, ter certeza para poder falar para você. Sei que não é certo pegar as suas coisas para usar, só que eu confundi, porque eu tenho uma bem parecida, é bem igual. Revoltada com a situação, a patroa decidiu levar o caso para a polícia. A gente chegou, eu fiz o boletim de ocorrência, né? No boletim ela disse que pegou a blusa mesmo, mas conta a mesma história, que se confundiu. E aí depois eu só mandei ela embora por justa causa. Procuramos a doméstica acusada para que ela pudesse dar a própria versão dos fatos. Ela aceitou falar, mas preferiu não mostrar o rosto. Ela se diz injustiçada e não consegue segurar as lágrimas. Por que você aceitou mostrar sua versão da história? Justamente porque eu não roubei nada dela. Eu comprei a blusa pra mim. Agora, se ela acha que eu roubei, eu não posso fazer nada. É a palavra dela contra mim. Mas para Carla, a história da blusa foi só o começo. Depois da demissão, a patroa descobriu que a ex-empregada mantinha 2 perfis diferentes em uma rede social. Ela tinha um que eu até excluí ela, e ela tinha um outro. E nesse outro, tinham várias roupas minhas postadas em fotos dela. Então foi óculos, foi blusa, foi colar, foi brinquedo das meninas. E tem muita coisa, até porta-retrato, que ela me falava, às vezes quebrei. E eu nunca tive coragem de descontar. Dá pra ver numa foto nitidamente na estante dela, os porta-retratos com as fotos. Mostramos as fotos para a doméstica. Vamos falar assim, trabalhou aqui, trabalhou 2 anos, então bate mais ou menos com o que ela falou.
Segunda dica: sempre saiba o endereço da sua funcionária. Não basta você só pedir no papel, mas é importante, se possível, falar, bom, vou te levar até em casa, saber onde você mora, um dia que estiver chovendo eu preciso dar uma carona. Terceira, não deixar nada valioso exposto. Tranque, separe, deixe separado, ou numa gaveta, ou num armário, ou numa sala, num quarto, num cômodo. Com cada vez mais domésticas no mercado, as agências especializadas tentam se precaver. Fazem uma checagem minuciosa de referências e antecedentes criminais. Atualizar sempre a ficha cadastral das candidatas. Procuro na internet, em outros meios também, se tem algum processo ou algo que envolva essa pessoa. A maioria passa pela checagem, mas algumas ficam pelo caminho. E aquelas que já tiveram algum problema com a polícia vão direto para uma pasta especial. Pasta negra. Não vão ser indicadas para ninguém. A pasta negra tem catalogadas falsas domésticas do Brasil inteiro. Casos como o de Porto Alegre, por exemplo, onde essa empregada foi flagrada por uma câmera escondida. Ela procura a chave e abre a gaveta onde os patrões guardam envelopes de dinheiro. Ela chegou a levar R$12 mil e foi presa por furto qualificado. Em Belo Horizonte, esta falsa doméstica roubou várias famílias antes de ser presa. Ela usava um atestado de antecedentes criminais falso para convencer os futuros patrões. Depois de contratada, a empregada não esperava muito. Na primeira oportunidade, levava tudo o que podia. Joias, notebook, máquina de tirar retrato, máquina de filmar. Ela já sabia o que ela queria levar. Ela chegou a ser denunciada